Seja bem-vinda a esse vídeo. Hoje é muito importante, porque eu tenho visto muitas orientações equivocadas e muitas pessoas também sofrendo com os efeitos colaterais do uso desse medicamento sem ter uma avaliação adequada. Eu estou falando dos inibidores hormonais. Aqui a gente vai falar um pouco mais amplamente sobre Arimidex, tamoxifeno. Se você teve câncer de mama, se você atende algum paciente que já teve câncer de mama, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve, mas conhece alguém que teve, encaminhe esse vídeo, porque ele é de extrema relevância para garantir qualidade de vida e também efetividade do tratamento. Eu sou Paloma Tussé, nutricionista funcional, e aqui a gente sempre traz muita nutrição com ciência para prática. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para toda terça-feira às 19h30 receber mais conteúdos que vão ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Então, vamos começar explicando um pouquinho o que são esses medicamentos. Tamoxifeno, Arimidex, são medicamentos que são inibidores da produção de hormônios. Seja numa mulher na pré-menopausa que teve câncer de mama ou na pós-menopausa que teve câncer de mama, esses medicamentos, eles muitas vezes precisam ser usados para reduzir o risco de um novo câncer, de uma recidiva. Então, é muito comum nós vermos pessoas usando, mas que não tem nenhum controle nutricional sobre isso. O que eu quero dizer com controle nutricional? Esses medicamentos eles trazem vários efeitos colaterais, como aumento de fogachos, insônia, dor articular, alteração do nosso fígado com intoxicação hepática, fadiga, fraqueza, dor de cabeça, todos os sintomas como se estivesse numa menopausa super exacerbada. E o que importa é que com nutrição adequada nós conseguimos diminuir esses efeitos colaterais e, ao mesmo tempo, aumentar a efetividade do tratamento. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que a gente aumenta em até 40% o efeito do medicamento na redução do risco de um novo câncer de mama. Gente, isso é muita coisa. Muitas vezes os pacientes fazem quimioterapia por menos do que isso. E aí quero chamar a atenção das minhas colegas nutricionistas que têm que ter cuidado ao prescrever suplementos alimentares para pacientes que usam esse tipo de medicamento. Então, se você não conhece, já aproveita e fica aqui nesse vídeo, se inscreve no canal que eu sempre trago mais informações sobre nutrição oncológica, que é uma das minhas especialidades. Vamos começar de forma prática, então. O uso desse medicamento, ele altera a nossa microbiota intestinal. Quanto de bactérias benéficas vivem ali dentro do nosso intestino. E dessa forma, altera o funcionamento do nosso fígado. Porém, se consumirmos fontes de pré-bióticos, se o paciente consumir fontes de pré-bióticos, ou seja, gente, anota aí, chicória, dente de leão, banana verde, frutas roxas, catequinas oriundas do chocolate ou do chimarrão, batata yacon, mais ervas, especiarias, aspargos, a gente começa a ter uma modulação dessa microbiota intestinal. Se você não sabe como usar ou prescrever esses alimentos, no Clube Nutrição na Cozinha tem essa solução. É só você digitar o alimento no nosso buscador e vai aparecer a receita para como você usar ou prescrever aquele alimento. Por exemplo, batata yacon ou aqui biomassa de banana verde. Então, é importante entender que a gente tem que ter uma fonte desses pré-bióticos pelo menos 2 vezes ao dia, ok? Depois disso, a gente precisa de tempos em tempos ter uma reposição dessas bactérias benéficas dos probióticos.
Isso pode ser feito via suplemento alimentar, mas também pode ser feito com alimentos fermentados, como kefir, kombucha, iogurtes realmente fermentados, não bebida láctea, vegetais fermentados e dessa forma colonizar o intestino de novo com probióticos. Mas o que isso traz, Paloma? Isso traz uma regulação inteira no nosso organismo. Nosso intestino é eixo, chave do nosso organismo. Se ele está alterado, piora a memória, piora fogachos, piora a insônia, piora a intoxicação do fígado, piora a resposta imunológica, piora a sensação de bem-estar. Agora, você não sabe, quando fica distendida, com distensão abdominal, fica com uma sensação de piora de qualidade de vida? O uso do medicamento, muitas vezes, ele traz isso. Eu falei um pouco de ervas e especiarias, mas quero trazer aqui uma informação importantíssima. Quem consome esse tipo de medicamento não pode consumir suplemento de cúrcuma. A cúrcuma ela pode ser utilizada em alimentos, porém a suplementação mostrou diminuir a quantidade de medicamento circulante no sangue. Então, o suplemento de cúrcuma é proibido junto dos medicamentos com ação anti-hormonal. Agora, a gente tem algumas plantinhas que nem mesmo em chás devem e podem ser usadas. Anota essas aí: sálvia e amora branca ou amora negra não podem ser usadas em formato de infusão, porque elas estimulam a produção de estrogênio. Então elas vão contra o medicamento. Soja também não deve ser consumida. Porém, em contrapartida, nós temos vários fitoestrógenos que vão ajudar a diminuir as ondas de calor, que vão fazer com que você tenha menos sintomas da menopausa, o seu paciente também, mas que junto disso vão potencializar o efeito do medicamento. E eu tô falando aqui mais especificamente de linhaça. O uso de 2 colheres de sopa de linhaça moída por dia diminui os fogachos, diminui a secura vaginal e potencializa o efeito do medicamento. Essa linhaça deve ser usada moída. E aqui no canal você encontra um vídeo ensinando como fazer esse processo para ter ela pronta para uso na geladeira durante 30 dias. Também o uso de outros alimentos fontes de fitoestrógenos, como semente de girassol, semente de abóbora, feijões, lentilha, grão de bico, podem e devem ser utilizados ao longo do dia. Aliás, um hummus feito de grão de bico com tahine é uma grande alternativa para substituir aquela manteiga, aquela margarina que muitas vezes as pessoas usam no pão, porque dessa forma a gente tem 2 condutas para diminuir os efeitos colaterais desses medicamentos. Uma, a gente reduz a quantidade de gordura saturada e outra, a gente aumenta a quantidade de fitoestrógenos. Com esse equilíbrio, que é o que traz benefícios na nossa dieta, nós temos diminuição dos efeitos colaterais, mas também potencialização do efeito. E a diminuição de um efeito colateral que é de extrema relevância, que é o aumento do risco de doenças cardiovasculares. A grande maioria das mulheres que tiveram câncer de mama tem um risco aumentado de doença cardiovascular, de ter um colesterol mais aumentado, de ter uma aterosclerose, uma artéria mais entupidinha. Então, se você é profissional da área da saúde e atende mulheres que passaram por um processo de tratamento oncológico, fique ligado, porque se você não está fazendo prevenção de doença cardiovascular, você está hipotratando essa mulher. E se você é uma dessas mulheres, procure um nutricionista que entenda disso e também tenha sempre ao seu lado um bom cardiologista. Mas, por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre fadiga, gente. Fadiga é uma condição ampla que envolve, como efeito colateral do medicamento, vários aspectos para serem analisados. Deficiência de nutrientes, excesso de consumo de gorduras saturadas, falta de sono adequado,
falta de exercício físico adequado. Para tratar a fadiga decorrente desse medicamento, a gente precisa tratar todas essas esferas. Por isso, aqui no canal vocês encontram diversos vídeos sobre essas questões todas, mas ter sempre junto de você um profissional que vai olhar para você, um nutricionista que vai olhar para você pensando em tudo isso que precisa ser tratado junto, é de extrema relevância. Se você é nutricionista e quer saber como fazer isso mais no tratamento oncológico, te convido também para conhecer um pouquinho mais da Mentoria Nutrição com Propósito, que é o meu programa de mentoria, onde eu ensino os nutricionistas como ter toda essa linha de pensamento, esse método de pensamento que é consagrado aqui no consultório há 23 anos. Desejo que esse vídeo chegue a muitas pessoas, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas tenham informação e evitem os efeitos colaterais e também não deixem de fazer o tratamento por medo desses efeitos colaterais ou por impossibilidade, porque realmente ficou muito difícil ter qualidade de vida com o uso desse medicamento. A nutrição, ela não trata tudo, mas sem nutrição a gente não trata nada. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui e já sugere temas para os próximos vídeos, que eu sempre faço um vídeo de respostas mais amplas aqui. Até a nossa próxima terça-feira.